Olá, meu nome é Jean e voltamos a falar sobre forças e virtudes, né? Lembra que forças é o caminho para a virtude, né? E o que é força, né? Força é um traço, uma característica psicológica que pode ser observada em várias situações e ocasiões. Só que uma única demonstração, por exemplo, de bondade não determina a existência da virtude humanidade. Não é simples assim o seu funcionamento. É o caminho, mas uma única demonstração não determina a existência da virtude, como a gente usou, bondade, humanidade, né? Então, uma força vale por si só, né? As forças em geral produzem boas consequências, embora forças e virtudes produzem esses resultados, né? Valorizamos uma força por si mesma, ainda que não haja resultados benéficos e óbvios, né? Então, como força é o caminho, né? A gente valoriza por si só, né? E é necessário essas ações, né? Aristóteles, por exemplo, afirmou que as ações praticadas por motivos egoístas não são virtuosas, né? Mesmo que eu faça uma ação, né, não necessariamente significa virtuosa, né? Exatamente isso, né? Porque quando é algo forçado, algo com interesse, ela não temos mesmo essa consequência boa, né? Então, o que vamos entender, né? Vamos entender quais são as suas forças, né? Seus pontos fortes, né? Então eu vou enviar um PDF, né? Que a gente vai elencar todas as 6 virtudes e dessas 6 virtudes, por exemplo, saber e conhecimento, né? A primeira força é a curiosidade ou interesse pelo mundo, né? E vai ter um texto como esse aqui que você vai ler, explicando, né, exemplificando o que é a curiosidade, né? A gente vai ver. A curiosidade acerca do mundo ocasiona a receptividade das experiências, a flexibilidade em relação às questões que não se enquadram em conceitos pré-estabelecidos. Gente curiosa não tolera simplesmente a incerteza, gosta dela e se sente estimulada por ela. A curiosidade tanto pode ser específica como pode ser generalizada, né? Então, a partir desse texto motivador, você vai ser apresentado por uma frase, né? Exemplo, essa aqui: fico entediado facilmente. Você fica entediado facilmente? Aí você vai ter, tudo a ver comigo. Eu fico entediado facilmente, isso tem tudo a ver comigo. Então é 5, né? A sua escolha é o 5. Tem a ver comigo. Acho que tem a ver comigo, mas nem tudo, não 100%. 4. Neutro. Às vezes sim, às vezes não. Neutro. 3. Não tem muito a ver comigo. 2, né? Mas de certa forma, às vezes eu acho, né? Eu fico. E não tem nada a ver comigo, eu nunca fico entediado. Então, número 1. Né? Então você vai escolher esse número, vou te dar um exemplo, tem tudo a ver comigo. Então, ficar entediado facilmente tem tudo a ver comigo, eu, Jean. 5, vou escolher 5. Aí eu vou para uma próxima afirmação, que vai ser elencada entre A e B, né? No meu caso aqui a ordem está distinta. Mas aí a outra afirmação é: estou sempre curioso em relação ao mundo. Tem tudo a ver comigo? Sim, tem tudo a ver com... Tem a ver comigo? Neutro, exatamente como antes. Vou te dar um exemplo meu. Eu acho que eu fico entediado facilmente. 5. E eu fico sempre curioso em relação ao mundo. 5. Então, a minha escolha é 5, 5, né? Eu vou somar esses dois pontos dos itens A e B. Como eu escolhi 5 e 5, tem tudo a ver comigo as duas afirmações, né? Então, a minha pontuação sobre curiosidade é 10. Vou anotar isso, você vai receber um PDF com tudo, você vai anotando e vai para a próxima. Qual que é a próxima? Dentro ainda da virtude de saber e conhecimento, você vai encontrar gosto pela aprendizagem. Eu tenho gosto pela aprendizagem? Vamos ver, né? Novamente você vai encontrar, né, um texto motivador, um texto que você vai relacionar consigo mesmo, né? Exemplo pelo gosto de aprendizagem é: você adora aprender coisas novas, seja em sala de aula ou como autodidata. Você sempre gostou da escola, de leitura, de museus. Existe oportunidade de aprender em toda parte. Há campos do conhecimento em que você é especialista. Seu conhecimento é valorizado.
por aqueles que fazem parte do seu círculo social ou por um círculo mais amplo? Você gosta de aprender sobre esses campos mesmo quando há incentivos externos para isso? Depois desse texto, eu vou pelas afirmações, né? A afirmação A, no caso, é: fico empolgado quando aprendo coisa nova. Isso tem tudo a ver comigo. Então, eu vou marcar 5. Né? Para você, talvez não tenha nada a ver com você. Você não gosta de aprender, né? Não acha necessário, né? Então, 1. No meu caso, 5 também. A afirmativa B, né? Sobre o gosto de aprendizagem, né? Acho que eu fiz uma certa confusão aqui. Mas aí, de novo, eu vou fazer a soma, né? E vou definir a minha pontuação sobre o gosto de aprendizagem, né? E você vai anotar isso no seu PDF, na sua anotação, no seu rascunho, e depois você vai encontrar um sentido nisso, né? Um terceiro exemplo, né? Ainda dentro da virtude saber e conhecimento, discernimento ou pensamento crítico ou imparcialidade, né? O que é isso, né? Analisar as coisas, examiná-las por todos os ângulos, e aspectos importantes da sua pessoa. Você tira conclusões precipitadas ou só toma decisões baseadas em evidências sólidas. Você é capaz de mudar de ideia. Quando falo em discernimento, estou me referindo ao exercício de analisar as informações objetiva e racionalmente, em prol do seu próprio bem e dos outros. Nesse sentido, o discernimento é sinônimo do pensamento crítico, né? Pensa bem que discernimento eu tenho que necessariamente entender e analisar as informações para depois eu tirar minhas conclusões, né? Eu não posso ter uma opinião, quando eu tenho uma opinião definida e mesmo, né, e nada muda isso não é discernimento. Então, está orientado para uma realidade e oposto dos erros lógicos, né? Que afligem tanto os deprimidos como o excesso de personalização, é sempre culpa minha. É um pensamento maqueísta, né? O oposto dessa força é pensar de maneira a favorecer e confirmar aquilo que já se acredita. Essa é uma parte significativa do traço saudável e não confundir os próprios desejos, as necessidades com os fatos do mundo, né? Então, assim, é só um exemplo. Você vai ler discernimento, beleza, e vai ter novamente as afirmações para você analisar, né? Essa afirmação do discernimento. Quando o assunto exige, posso ser um pensador altamente racional, né? Quando existe um assunto em questão, você vai analisar todos os fatos antes e decidir, né? Um pensador racional, né? Você vai ter uma imparcialidade para decidir aquilo, né? Então, isso tem tudo a ver comigo? Não, talvez eu sou mais cabeça dura, né? Às vezes sim, às vezes não. Neutro, 3, né? Talvez no meu caso seja um neutro, né? Não acho que eu sou sempre, né, imparcial, eu sempre tenho um pensamento crítico. Eu me considero às vezes um pouco teimoso, então talvez eu escolheria o 3, né? E é isso que você vai fazer, vai anotar, você vai receber o PDF, você vai demorar cerca de meia hora, não é tão grande assim, não é tão complexo, né? Então, assim, quando você fazer essas atividades, né, você vai ter sua pontuação, bem como seu significado, né? Então, você vai já saber os seus pontos fortes, né? Os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Vai anotar, né? Vai anotar as contagens dos pontos para cada uma das forças e depois vai ordenar, né, de outra forma, né? Vamos imaginar, a gente tem como o nosso exemplo foi a sabedoria e conhecimento, né? Virtude, sabedoria e conhecimento. Então, na curiosidade, minha pontuação foi 10. O gosto pela aprendizagem da minha pontuação também foi 10. O meu discernimento foi 6. Já não foi tão bom. Então, o meu discernimento não é tão bom. A minha engenhosidade, minha inteligência social, a minha perspectiva. Eu vou anotar a pontuação aqui, né? E vai fazer com todas as forças, todas as virtudes. Esse é o exemplo do sabedoria e conhecimento. Sabemos que tem 6 forças e virtudes, né? Quando você fizer tudo isso, né? Desculpa pelas condições adversas, assim. Então tá.
Quando você fazer tudo isso, né, provavelmente você terá 5 ou menos pontuações de 9 ou 10, né? No caso, a minha curiosidade foi 10, né? Então essa é uma das minhas maiores forças, né? As minhas forças de assinaturas. Vou ter outras forças que são minha assinatura, né? Então, provavelmente vou ter entre 5 ou menos, né? E então eu já vou entender quais são as minhas forças de assinatura, né? E eu vou marcar, eu vou definir isso, né? E eu também vou encontrar pontuações baixas, entre 4 ou menos e 6. Talvez o meu discernimento não seja, é uma pontuação baixa, no caso a gente viu. E essas são as minhas fraquezas. Então eu vou entender os meus pontos fortes e vou entender os meus pontos fracos, né? Para que isso, né? É que no decorrer do curso a gente vai aplicar as nossas forças de assinaturas no nosso dia a dia, no nosso ciclo social, e eu vou valorizar, eu vou criar situações na qual eu desenvolvo ainda mais aquilo, né? Então, essa é a parte 2 e até a próxima aula. Obrigado.